Você já reparou como as relações abusivas, elas são sorrateiras? No começo, a gente vai se envolvendo, as coisas são gostosas e a gente não percebe alguns sinais em que a vida coloca. Uma fala meio atravessado aqui, uma forma meio impositiva ali, uma mexida com a nossa autoestima, e é muito fácil da gente se confundir nesses sinais e não entender o que está sendo posto. Numa distração constante ou numa negação constante, isso vai avolumando, até que toma conta, e quando a gente vê, a gente está enredado e preso nessa grande teia de aranha em que é a relação abusiva. E isso também acontece com as músicas. Você já percebeu quanta música de relação abusiva a gente canta e não percebe? Que a gente acha que essa música ela é romântica e está falando de processos amorosos, quando no fundo é uma declaração escancarada de uma alma rasgada pela dor. Então eu quero te convidar para a gente abrir esse diálogo sobre as relações abusivas na música brasileira, e da gente pegar esse fio condutor como uma observação dos processos da nossa própria vida. Então, dentro da psicologia analítica de Jung, existem conceitos que eu não vou me aprofundar muito, só quero te fazer esse ajuste, conceitual para com que a gente entenda. Para Jung, uma mulher, uma consciência feminina, em que tem uma identificação de uma persona, assim como eu, tenho esse rosto de mulher, uma consciência feminina, o meu contraponto lá no inconsciente é masculino, a gente chama isso de animus. E para o homem, uma imagem, uma consciência masculina, identificado como uma persona masculina, tem o contraponto lá no inconsciente, que é a ânima, que é o feminino em que habita. Para Jung, a consciência, a psique de uma forma geral, ela é opositória e complementar. Por isso, desse conceito de anima e animus. E isso é importante da gente entender, porque as relações abusivas, elas tendem a ser um aspecto projetivo, um tanto sombrio, dessa ânima ou desse animus em que a gente faz com o outro. Então as nossas sombras, tudo aquilo em que os nossos traumas, os nossos complexos, toda aquela situação em que a gente não elabora, tudo aquilo em que é ruim que está dentro da gente, das nossas inseguranças, a baixa autoestima, relações anteriores muito complicadas, traumatizadas, influência do nosso meio, da família, da cultura, desse inconsciente coletivo, da sombra coletiva em que a gente atravessa. Tudo isso faz parte da gente e é muito fácil da gente projetar no outro as nossas inseguranças. Então, quando a gente começa as relações amorosas, é natural com que a gente comece a projetar no outro esses elementos sobre nós. O problema é quando isso tudo está negativo dentro da gente, que está sombrio. E aí, eu quero te convidar para a gente pensar, por exemplo, num animus sombrio. Uma mulher em que tenta controlar o homem, desse jeito ciumento, eu sei o que é melhor para você, essa coisa meio que impositiva, e que isso acontece com muita frequência e é cantado na música da Paula Toller, Como Eu Quero. Presta atenção como a Paula Toller vai, o Kid de Abelha, eles vão revelar esse lado desse ânimo sombrio e positivo e abusivo da mulher para o homem. E aqui eu vou recortar a música para não ficar muito longa, tá? Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero você sério. O que eu quero você como eu quero. E o que você precisa é de um retoque total. Eu vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, você tá numa cilada. Cada um por si, você por mim e mais nada. Longe do meu domínio, você vai de mal a pior. Vem que eu te ensino como ser bem melhor.
percebe que tem aqui uma tentativa de uma dominação, de anulação da identidade do outro, da fluidez das relações, uma coisa meio ciumenta, meio neurótica que está posto aqui. Essa é a projeção do ânimos negativo nesse lugar, né, abusivo da mulher para com o homem. Mas a gente também sabe que ao contrário existe, quando o homem tenta fazer esse processo com a mulher, né? Então, na projeção de ânima dele, né, também muito influenciado por esse espírito de época, essa sombra coletiva do machismo, né, de enxergar essa mulher como menos, numa tentativa de confundir essa mulher nos sinais, né, de mandar essas mensagens de que ama e depois se retira, de que quer e depois não quer, né? É muita sombra em que tem nesse lugar projetado na mulher, né? Então é muito comum a gente ver isso operante, né, nessas relações onde é muito fácil se estabelecer, por exemplo, as traições, os ghostings, esses desaparecimentos sem dizer nada, a descartabilidade desse outro, né, onde o homem ele vai machucar o coração dessa mulher por falta de compromisso. Presta atenção nesse abuso. E aqui, olha, poucas vezes a gente percebe que está cantando sobre uma relação abusiva. Faz parte do meu show do Cazuza. Olha o que ele fala. Te pego na escola, enche a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo o teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, ó, mentira aí. Baby, é para te proteger da solidão. Isso é absolutamente abusivo, né? Então é um homem em que ele deliberadamente está agindo de uma forma para confundir essa mulher com os sinais. Confundo as tuas coxas com um de outras moças, te mostro toda a dor. Te faço um filho, te dou outra vida para te mostrar quem eu sou. Então ele gera esse filho e você acha que ele vai criar com ela? Ou ele vai tender a abandonar essa criança e essa mulher? Invento desculpas, provoco uma briga, digo que não estou. Vivo num clipe sem nexo, Pierrot retrocesso, meio bossa nova, meio rock and roll. Então, não dá para ter a tranquilidade, né? Não dá para ter a sorte de um amor tranquilo com gosto de fruta mordida numa relação dessa em que o Cazuza traz, né? Agora, também tem aquele tipo de relação abusiva aonde o homem e a mulher são abusivos ao mesmo tempo. É esse lugar do chumbo trocado, aonde um faz, o outro se vinga, aí o outro faz, esse aqui se vinga, e é uma relação tão tóxica e tão destrutiva que só vai levar ao lugar de dor, enlouquecimento, né, esse sangramento praticamente das relações e do coração, né, um estilhaçamento da alma, por um lado, e uma projeção de sombra muito forte das duas partes negativas em que se encontram nesse âmbito. E aqui eu escolhi para a gente refletir com a música do Chico Buarque chamado Sob Medida. Eu sou seu incesto, sou perfeita porque, igualzinha a você, eu não presto. Traiçoeira e vulgar, sou sem nome e sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da tua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Então, se ela está declarando que ela é filha dessa costela, é porque tem muita semelhança nesse lugar, né? Falando ainda sobre relações abusivas, elas estão fora, elas estão muito além, infelizmente, das relações amorosas. Na relação de um pai, de uma mãe com o seu filho, por exemplo, também tem esse lugar muito abusivo, né? Muito complicado de se fazer uma análise tão objetiva e esse recorte tão pequeno, né? Como a gente está fazendo aqui. Mas essa música, ela
Tem pessoas em que falam em que é uma relação abusiva de uma mãe com um filho, tem gente em que fala de uma mulher mais velha numa relação amorosa com um homem. Eu gosto de pensar, e aqui eu quero pedir uma licença poética, para a gente trazer esse diálogo da relação da mãe com o filho, e como esse filho sofre, porque ele não tem voz, ele não pode ser, e tem esse perfil absolutamente tirânico, abusivo, dolorido, estabelecido entre as partes. É da música Camila, Camila. Depois da última noite de festa, chorando e esperando amanhecer, as coisas aconteciam com alguma explicação. E às vezes eu peço a ele que vá embora. Camila, eu que tenho medo até de suas mãos, mas o ódio cega e você não percebe. Da vergonha do espelho naquelas marcas. Que marcas são essas? É da surra? É da dor? Né? Que marcas são essas? É do coração? Pode ser tanto literal quanto metafórico. Havia algo de insano naqueles olhos, olhos insanos, os olhos que passavam o dia a me vigiar. Eu, que tinha apenas 17 anos, a gente está falando de uma criança aqui, não? Baixava minha cabeça para tudo, era assim que as coisas aconteciam e era assim que eu via tudo acontecer. Um menino de 17 anos que não vê alternativa para escapar da violência de uma mulher, de Camila. Ele tem só 17 anos. Ele abaixa a cabeça para tudo. Então, se é um menino em que se submete a essas situações de violência dessa forma, como será em que a ânima dele vai ser constituída para as relações futuras? Será em que ele vai projetar futuramente nas mulheres, né, nos amores, nas parceiras, essa relação tirânica de violência? Será em que ele vai buscar do mesmo perfil da moça lá da primeira música, do Como Eu Quero? Vamos deixar em aberto para a gente pensar. Também tem aquele lugar das relações abusivas que são romantizadas, que elas estão disfarçadas com aquela roupagem de cuidado. Ah, ele gosta de você, né? Você deveria fazer isso por ele. Você deveria se anular um pouco mais, né? Baixar um pouco mais a sua feminilidade, porque ele é tão bom, ele é um homem tão bom. E aqui, esse lugar perigosíssimo e muito sombrio, ele aparece na música Marina, do Dorival Caymmi. Presta atenção nessa letra. Marina morena, você se pintou, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto e que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Me aborreci, me zanguei e já não posso falar. E quando eu me zango, Marina, eu não sei perdoar. Eu já desculpei muita coisa, você não arranjava outra igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu tô de mal. Toda vez que eu vejo essa música, me mexe um pouco comigo, porque eu pessoalmente gosto muito do Dorival Caymmi, mas é um pouco insuportável da gente trazer isso para um espírito de época. De uma mulher em que não pode se maquiar para não desagradar o marido. E ela tá errada. Ele é o senhor da situação e ela precisa se submeter. E tem uma outra forma de abuso que a gente também precisa trazer aqui, que às vezes a gente está no samba, está no pagode, se divertindo, no coletivo, batendo palma, tomando cerveja e cantando uma música tão sombria de uma relação aonde o homem declara que faz tudo por aquela mulher, mas se ela pisar na bola, ele quebra ela no meio de porrada, que é a música Faixa Amarela do Zeca Pagodinho. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Mas se ela vacilar, vou dar um castigo nela, dar-lhe uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Vou pegar a tal faixa amarela bordada com o nome dela e mandar incendiar na entrada da favela. Isso aqui não é o que a gente vê praticamente todos os dias, infelizmente, na mídia, de mulheres que apanham, que tomam surras, que têm, corpo machucado, quebrado, ferido, violado,
porque vacilou com esse homem e ele não perdoa, e ele está no direito de bater nela como se ela fosse posse. E é muito curioso, né? Porque uma música tão violenta dessa, a gente canta no samba. E falando em violência, em abuso, dessa vez, né, não apenas de assédio moral, mas principalmente desse abuso físico, eu queria trazer um cara coach, né, aqui do chique, em que é o Noel Rosa, para a gente refletir sobre o aspecto desse feminicídio, desse lugar, dessa violência bárbara, em que muitas vezes também ecoa nessa casta intelectual em que está aqui e às vezes a gente não percebe. Chama Mulher Indigesta. Olha o nome da música, Mulher Indigesta. Mais que mulher indigesta, merece um tijolo na testa. E quando se manifesta, o que merece é entrar no açoite. Ela é mais indigesta do que prato de salada de pepino à meia-noite. Uma mulher que toma uma tijolada na testa porque ela é indigesta? Gente, por favor, né? Para fechar, o feminicídio escrito e escancarado. A morte posta num lugar dessa naturalização, em que talvez você fale assim, mas nessa época, quando ele lançou a música, era mais um lugar comum, né? Não tinha tanto filtro. Só que, gente, o que ele está falando aqui, aliás, tudo em que está sendo dito aqui, a gente está falando de um aspecto que ainda está vigente na nossa sociedade e no espírito de época, né? A gente está falando de processos perigosos desse lugar do abuso, e aqui eu vou fechar com o feminicídio cantado. Quando Sidney Magal, ele fala: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Não é isso que acontece hoje na nossa sociedade atual? Quantos homens matam suas esposas, suas parceiras, suas mulheres e escapam? Então, esse vídeo é um convite para a gente refletir sobre o abuso, as relações abusivas, tanto da mulher para com o homem, do homem para com a mulher, das mães para com crianças. Nossa, são tantas camadas, né? Esse feminicídio em que está imposto. Então, o abuso, ele está na vida, mas ele também está na arte. E a arte nos revela, tanto individualmente, quanto no aspecto social. Vamos parar para a gente prestar atenção no que a gente está cantando e se divertindo? E do como isso revela a nossa sombra individual e coletiva. O meu nome é Daniela Eusébio, eu sou analista em informação, eu sou analista e sou professora no IGEP e quero te convidar para a gente pensar um pouquinho além da caixa, né? Fora dessa caixa, essas questões culturais em que são reveladas pela arte.